Mais uma reclamação do Vasco à CBF, dessa vez pelos erros cometidos neste último sábado contra a equipe do São Paulo dentro de São Januário. Uma penalidade máxima não marcada em cima do Gabriel Peck e uma penalidade máxima completamente inexistente e marcada a favor do São Paulo. Inclusive pênalti esse que vem sendo alvo de contestação de comentaristas de arbitragem. PC de Oliveira, um ex-árbitro que sempre foi conhecido por prejudicar o Vasco dentro das quatro linhas, fora delas, nestas últimas horas, deixou bem claro que foi um grave erro de Braulio da Silva Machado ter marcado o pênalti contra o Gigante da Colina e a favor do tricolor paulista. A pergunta que fica é: quem pagará essa conta? Quem devolverá os pontos ao Vasco da Gama? Será realmente que reclamações formais à CBF seguirão adiantando? Nada a ver o que está acontecendo com o nosso Gigante da Colina. O certo é, falta representatividade, falta um Vasco forte internamente para que coisas como essa possam não se repetir. Vem rodada, sai rodada e o Vasco segue sendo prejudicado. Mas enfim, é claro, a gente vai falar sobre isso, esclarecer a todos vocês tudo o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama, falar, é claro, sobre essa situação envolvendo novamente a arbitragem e o nosso Cruz Maltino, e além dessas muitas outras informações. É um Fala Gigante bastante movimentado, bastante agitado, que você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Conta muito com a sua inscrição, conta muito com a sua ajuda e é só você vir aqui embaixo, é rápido, é fácil e ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Então já se inscreva e é claro, além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso vídeo e é claro, o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois é uma terça-feira bastante movimentada, uma terça de fato bastante agitada. Terça-feira de reapresentação do elenco, após folga dada neste último domingo e ontem também, segunda-feira, o elenco nesta terça se reapresenta no CT Moacir Barbosa, visando a preparação para a partida contra a equipe do Fortaleza, que acontecerá no próximo dia 18, ou seja, na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na quarta-feira que vem, em São Januário, às 9h30 da noite. O Vasco, que é atual 17º colocado do Campeonato Brasileiro, enfrenta a boa e forte equipe do Fortaleza, que é atual finalista da Copa Conmebol Sul-Americana. Pela primeira vez na história, o Fortaleza poderá conquistar um título sul-americano e, é claro, essa conquista passa por um momento de euforia. Com isso, o clube nordestino, com toda certeza, inclusive, na próxima quarta-feira não deve entrar tão focado assim no Campeonato Brasileiro, visto que hoje a sua principal preparação é para a finalíssima. Porém, é importante lembrar que é um grande adversário, o Vasco tem que se manter muito focado, até porque após empatar a última partida em São Januário neste último sábado, a vitória é algo crucial contra o Fortaleza em São Januário na próxima quarta-feira. Vai ter uma sequência de 4 partidas seguidas em São Januário e precisa utilizar deste momento para pontuar. O Vasco enfrentou o São Paulo no último sábado, a primeira dessas 4 partidas, enfrentará o Fortaleza na próxima quarta-feira. Após enfrentar o Fortaleza no domingo, o Vasco enfrentará o Flamengo no Maracanã com meio a meio, ou seja, 50% de ingressos destinados ao torcedor vascaíno e os outros 50% ao torcedor flamenguista. E após enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Vasco enfrentará o Internacional em São Januário. Então é uma sequência importantíssima para que o Vasco possa pontuar e sair, enfim, dessa situação. Porém, torcedor vascaíno, além de essa terça-feira ter sido marcada pela reapresentação do elenco, é uma terça-feira também marcada pelo final do pagamento da empresa norte-americana. Até o momento, terça-feira, o Vasco ainda não recebeu 100% do valor do aporte. Ainda restam 36 milhões de reais a serem pagos por parte da empresa norte-americana. E a informação que temos através daí do GE é que nesta terça-feira o Vasco da Gama aguarda o pagamento restante, essa última remessa de aporte da empresa norte-americana visando o contrato assinado em 2022 do aporte que deve ser recebido
em 2023. A empresa aí já alegou alguns problemas com relação a esse atraso. A empresa disse que houve alguns problemas burocráticos no trâmite de transferências internacionais. Exatamente por esse motivo não foi pago, não foi realizado o pagamento integral do aporte ao Cruz Maltino. Volto a repetir, dos 126 milhões que deveriam ser pagos, apenas 90 milhões de reais já caíram nos cofres do Vasco, ou seja, restam exatamente 26 milhões de reais. O pagamento do empréstimo foi iniciado do aporte foi iniciado na quinta-feira passada, na quinta-feira à noite, onde a empresa norte-americana realizou a primeira remessa no valor de 7 milhões e 800 mil dólares, trazendo para nossa moeda em torno dos 38 milhões e meio de reais. A segunda transferência entrou na sexta-feira no valor de 36 milhões de reais e a última aproximadamente no mesmo valor de 36 milhões de reais. Ainda não caiu e a expectativa é que caia hoje, terça-feira. Alô 777, paguem logo esse dinheiro, até porque, é claro, né, o Vasco sem grana não consegue andar com as suas dívidas, pagar os seus débitos, né, com outros clubes, como por exemplo com o Atlético Tucumã pelo Capasso, com o Nacional do Uruguai por Pumita Rodrigues, com o Atlético Mineiro pelo Jair e com o Lille da França por Léo Jardim. Grandes dívidas que o Vasco hoje tem no mercado, inclusive dívidas essas que fazem hoje o Vasco cair no transferban e o Vasco precisa correr quanto tempo para pagar. Porém, sem dinheiro, sem o pagamento, não será realizado. E falando, inclusive, em 777 Partners, informação que de fato chocou o torcedor vascaíno nesta terça-feira foi uma reportagem, uma matéria realizada pelo New York Times, The New York Times. Não sei se vocês conhecem, mas o New York Times é um dos principais, se não o principal jornal do mundo. É um jornal de fato americano, norte-americano, um jornal dos Estados Unidos, é o principal jornal dos Estados Unidos, do país norte-americano, que onde tem inclusive a sede 777 Partners. E qual a informação que tivemos? O New York Times, como está aparecendo aí na imagem a vocês, fez uma reportagem destinada à empresa norte-americana e principalmente após o atraso no pagamento do Vasco da Gama, ao Vasco da Gama pelo aporte de 120 milhões de reais. Essa informação não caiu bem nos Estados Unidos, não caiu bem para a imagem da empresa norte-americana na mídia internacional, até porque hoje, né, a 777 tenta adquirir também 94% do Everton. O Everton, um dos grandes clubes do futebol inglês, deve ser adquirido também pela empresa norte-americana para fazer parte do conglomerado de clubes da empresa. E aí começou-se a se questionar sobre isso. Como a empresa norte-americana tem grana para comprar 94% do Everton, que é um dos maiores clubes da Inglaterra, mas deve 120 milhões de reais ao Vasco. Inclusive a matéria que o New York Times fez diz The Mystery Company with on foot in the Premier League, ou seja, o mistério da companhia com o futebol agora na Premier League. São situações aí que, é claro, preocupam, são situações que chateiam e são situações que deixam uma pulga atrás da orelha do torcedor vascaíno. Até o momento, volto a repetir, o empréstimo não foi pago e a empresa norte-americana segue sendo alvo de questionamentos por parte da empresa internacional. Como pagará o Everton se não há dinheiro para pagar o Vasco? E como o próprio jornal norte-americano diz, um dos clubes mais populares do Brasil. Fica a dúvida, fica o questionamento. De onde vem o dinheiro da 777? É uma das perguntas que a reportagem tenta responder com a ajuda de alguns funcionários e até mesmo ex-funcionários da empresa. Essa resposta dificilmente alguém consegue dar. O que o torcedor vascaíno nesse momento espera é que os 126 milhões caiam de uma maneira integral na conta da SAF do clube. É complicado, vascaíno, mas vambora, né? Vambora acreditar que tudo possa ser pago, que tudo possa dar certo. E olha, meu amigo torcedor, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre a arbitragem. Porque, de fato, é uma situação complicada essa arbitragem do futebol brasileiro. Principalmente quando se trata de Vasco da Gama, né? E exatamente por esse motivo, após mais erros vistos neste último sábado, na partida entre Vasco da Gama e São Paulo, o Vasco informou nesta tarde de terça-feira que irá novamente a CBF formalizar uma reclamação pela arbitragem deste último sábado na partida contra o Tricolor Paulista em São Januário. É importante lembrar que a arbitragem prejudicou muito o Vasco ao marcar um pênalti contra o Gigante da Colina, uma penalidade máxima que não existiu, era uma bola, né, que acabou tocando na mão do Léo dentro da área, e também por não marcar um pênalti em cima do Gabriel Peck, um pênalti claro, um pênalti nítido, que a gente vem trazendo com vocês aqui no canal com certa frequência.
Inclusive, torcedor vascaíno, é até mesmo estranho falar sobre isso, mas o mesmo árbitro deste último sábado, que é o Braulio da Silva Machado, também foi responsável pelo Vasco ter ido na 19ª rodada a CBF fazer uma reclamação formal. Ou seja, nas 2 partidas que Braulio da Silva Machado apitou um jogo do Vasco da Gama, os 2 jogos o Vasco foi até a CBF reclamar da arbitragem. Um pênalti não marcado contra o Atlético Mineiro no Maracanã pelo Maurício Lemos, em cima, né, do Gabriel Peck também dentro da área, e dessa vez o Vasco novamente vai até a CBF formalizar uma reclamação à arbitragem de Braulio da Silva Machado por um pênalti não marcado e por um pênalti mal marcado contra o Gigante da Colina. Um pênalti esse que inclusive vem sendo alvo aí de contestação. Nadine Bastos, a comentarista da SBT, já se posicionou discordando da marcação, e dessa vez foi a vez do PC de Oliveira, ao analisar os lances da 26ª rodada, também comentar sobre a penalidade máxima mal marcada por Braulio da Silva Machado, mais uma inexistente realizada contra o Cruz Maltina. Você é a favor do São Paulo nessa rodada? Não, eu discordo da marcação. A gente vai rodar o lance aqui para a gente debater, mas eu entendo que o Léo estava com o braço numa posição natural, né? Não era uma posição de ampliação de espaço, né? Essa bola é tabelada, sobra para o Rames, e a posição do Léo ali, além da distância ser bastante curta, ele está com o braço abaixado. Eu não vejo ele fazendo esse movimento indicado pelo Braulio, né, que é de ampliar o espaço do corpo de maneira antinatural para impedir a passagem da bola. E ele faz essa sinalização, e o VAR, o Rodrigo D'Alonso, se a gente puder voltar um pouquinho e parar no momento do toque no braço do Léo, por favor. Olha só, a hora que a bola toca no braço dele, paramos aqui, paramos aí. Não vejo a movimentação, né, sinalizada pelo Essa é uma pergunta. Se isso daí não é movimento natural, o que seria movimento natural? É marcar assim? Então, hoje tem muito debate essa questão dos jogadores, né, ter o máximo de cuidado com relação à posição dos braços para não assumir nenhum tipo de risco. Mas isso a regra fala quando a posição é antinatural, uma posição que não se justifica pelo movimento, que não dá para justificar, né, que não é consequência do movimento. Mas esse posicionamento do Léo aqui, ele não está com o braço aberto, né, ampliando o espaço do corpo. É absolutamente natural, claro que não está colado no corpo, mas numa posição natural ali para esse movimento que ele está fazendo. Não vejo ampliação de espaço, e o Braulio em campo teve essa visão, está inclusive muito bem posicionado, mas o que me chama a atenção é o Rodrigo D'Alonso, o VAR da partida, ter sustentado a decisão de campo. Ele, na rapidez da jogada, de repente você vê a bola batendo na mão, você marca a infração. Mas no vídeo, com a tranquilidade, com a possibilidade de rever, de buscar vários ângulos, esse é um lance para mim conceitual, que eu não entendo como interpretativo foi ou não foi. Então, isso acredito não é que a gente possa dizer que o problema no Brasil está conceitual. Torcedor, é de fato complicado, né? Contra tudo e contra todos, essa é a realidade. Mais um pênalti mal marcado, e exatamente essa pergunta aí que o PC de Oliveira fez fica. Por que não foi chamado o Braulio da Silva Machado para ir ao VAR? Rodrigo D'Alonso Ferreira, que era o árbitro do VAR responsável pelo aparelho, né, neste último sábado, viu a penalidade máxima sendo mal marcada e não fez questão de chamar o Braulio da Silva Machado para ir à cabine ver o lance. Pênalti foi mantido, mal mantido inclusive, e o Vasco foi prejudicado. Ainda bem que o Léo acabou defendendo o pênalti e o Vasco não saiu no prejuízo. Mas imagina, se é gol e São Paulo sai de São Januário com a vitória, sendo que com um pênalti que não existiu. É complicado, o torcedor é contra tudo e contra todos, o torcedor vascaíno já está cansado de saber isso, mas é uma situação muito chata. A pergunta que fica é: até quando vão fazer notinhas? Será que adianta notinhas? É claro, é melhor fazer isso do que ficar calado, mas várias já foram feitas, parece que é a 5ª ou 6ª nesse Campeonato Brasileiro e nada adianta. Uma situação chata, uma situação complicada, uma situação que, é claro, cansa o torcedor Cruz Maltino. A gente fica por aqui, Vascão. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira. Retornaremos, é claro, já com o Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.